Olá, alunos de Pro Tools! Nesse vídeo vamos continuar falando sobre mixagem. Vamos aplicar os reverbs e vamos falar sobre automação. Como nós vimos nas aulas sobre efeitos espaciais, efeitos de reverberação, os reverbs eles servem para simular espaços acústicos em nossas gravações. Essa música foi gravada no estúdio Lontra, com a banda ao vivo, então bateria, guitarra e baixo foram gravados ao mesmo tempo, em 3 salas diferentes. A gente ficou todo mundo na sala junto com o batera, utilizando fones, o amp de baixo em uma outra sala e o amp de guitarra numa terceira sala. Então tudo pode ser captado de uma só vez, aproveitando assim o groove, o feeling de tocar ao vivo, mas tudo com clique. E depois foram adicionados os overdubs, o vocal, o trompete e aqui o nosso teclado MIDI, que foi feito posteriormente. Então, apesar da bateria já ter uma boa ambiência aqui, com o microfone de sala, então esse aqui é o som da sala, sem a sala. Mesmo assim, a gente adiciona um pouquinho mais de ambiência para reforçar essa ambiência dessas músicas. Como a sala de bateria do estúdio Lontra já é uma sala grande e viva, a gente até tem uma bela ambiência, a gente já não tem um som seco demais para a bateria. Ao mesmo tempo que o baixo não precisa, normalmente a gente não coloca reverbs nos baixos, por ser um instrumento mais grave, precisar ser um instrumento mais definido, e a guitarra, nesse caso, vai precisar um pouquinho mais de reverb, pois foi gravado numa sala bem pequena, com um SM57 bem próximo ao amplificador. Além disso, a voz e o trompete vão precisar de um pouco mais de reverb para simular um ambiente um pouco maior. Então, normalmente a gente grava em estúdios, em muitos casos com isolamento acústico, em alguns casos um tratamento acústico que deixa o som com muito pouco reverb, com muito pouco decay, com muito pouco decaimento, e a gente adiciona reverb durante a mixagem. Então aqui, os instrumentos que eu vou colocar reverb vão ser a caixa, aquela caixa mais comprimida que eu criei. Então a gente pode pensar como se a gente tivesse algumas salas. Eu vou criar aqui um canal auxiliar, vou utilizar um canal auxiliar estéreo. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma sala grande, ou uma sala, ou um gate, Vamos colocar um gate reverb. Esse gate reverb a gente tem que definir um input para ele, a gente já está usando o 1 e 2 para o grupo da bateria, então vou usar aqui o 3 e 4 para ser o input do gate reverb, e a gente insere, na verdade não é o gate reverb que eu quero, é um plate reverb, desculpa, confundi aqui. É um plate reverb, e a gente vai adicionar um reverb. Vou utilizar aqui o deverb, e vou escolher aqui um plate. E vamos colocar um pouquinho, principalmente dessa caixa mais distorcida, para o bus 3/4. Então vamos ver a quantidade que a gente vai precisar. Sempre quando a gente estiver utilizando reverb pelo Sends, utilizar ele aqui com o wet no máximo, E vamos adicionar um pouco então desse reverb. Estou achando ele um pouco grave, a gente pode... No caso aqui eu só tenho corte de agudos, Então se eu quiser eu posso tirar o grave utilizando um equalizador aqui no reverb. Vou aumentar um pouquinho o decay.
aumentar um pouquinho para delay. Talvez sem pré-delay ficou melhor, né? Teve alguns booms ali que saíram nesse canal, né? Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Bom, vamos ver aqui o grupo da bateria, né? Já tem um grupo da bateria. Vamos colocar aqui Modify Group. E eu quero ver se... Quero adicionar aqui o solo. Follow Globals. Para a gente ouvir só a bateria. Vamos ver. Sem o reverb. Talvez um pouco menor, né? Nessas horas aqui eu não estou gostando tanto, né? Deixa eu testar com o Hall em vez do Plate. Preferi o Plate. Só não gostei muito dessas horas junto com o bumbo, né? Aí a gente pode, se a gente quiser, a gente pode diminuir essas horas com uma automação. Pronto, né? Então, por exemplo, o tom e o surdo, né? Os surdos acho que pode também ter um pouquinho dessa reverberação. Vamos achar eles aqui. Ó. Bom, eu posso testar também, colocar o reverb, em vez de colocar ele na caixa com compressor, colocar ele na caixa sem compressor. Vamos ver. E aí a gente pode exagerar um pouco mais. Acho que eu gostei mais assim, né? E aí fica mais sutil nessa hora, né? Bom, acho que eu gostei. Tá? Vamos dar uma olhada na guitarra, né? Na ambiência da guitarra. Bom, para a guitarra eu vou criar uma outra sala, né? Quero um reverb um pouquinho mais curto do que esse plate que eu criei para a bateria. Então eu vou criar mais um reverb, tá? Mais um auxiliar. Ele não necessariamente precisa ser estéreo, tá? Se você quiser, você pode criar eles mono. Inclusive você pode utilizar ele em lados opostos, né? Por exemplo, na guitarra eu vou criar um reverb mono aqui só para a gente testar. Então, vou criar novamente aqui o auxiliar mono. Vai chamar sala pequena. A gente pode utilizar tanto o Deverb, né, como a gente pode usar o Air Reverb. Então vou colocar o input aqui para ele, vai ser o bus 5 e aqui o bus 5.
Então eu vou fazer isso, vou colocar o reverb de um lado e a guitarra do outro, né? Deixa eu tirar por enquanto o vocal e o trompete. Acho que eu gostei, mas tá meio exagerado, né? E nada impede de eu ter 2 reverb, né? Se eu quiser um pouquinho daquele plate da bateria, eu posso colocar aqui um bus pro 3 e 4. Deixa eu ver mais do início. Um pouquinho do reverb também nesse teclado aqui, né? Talvez pode ser o plate. Como dizer, tão bonito que passou, mas se acabou. Bom, e agora o reverb do vocal, né? Que é a voz mais, o instrumento mais seco. Pode tentar usar o próprio plate ou criar um reverb novo para ele. Vamos ver como é que fica com o plate. Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi, com vento nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Bom, normalmente eu gosto de usar reverbs Convolution, né? Mas eu estou querendo fazer essa mixagem somente com os plugins nativos do Pro Tools. Bom, eu vou usar um pequeno delay aqui também no vocal para dar uma ambientação maior para o vocal. Vamos colocar um auxiliar aqui, uma espécie de slap delay. Um delay bem curto para o vocal. Vamos colocar o input dele 7/8 e um bus 7/8 aqui para ele. No caso do delay, se a gente quisesse fazer inserido, a gente podia, né? Mas eu quero fazer dessa forma, como se ele fosse mesmo um reverb, né? Então vamos escolher aqui um delay. A gente pode usar o multi delay, né? Ou um mod delay, que é o delay mais padrão aqui do
Pro Tools. Aí ele está um canal estéreo. Vamos ver se tem algum preset legal aqui para Slap Delay. Deve ser esse aqui, ó. 600 milissegundos em cada lado. Vamos dar uma olhadinha. Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi com vento, nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Vou tirar o link aqui. Você vai ver, vai ser. Para que cada um dos lados tenha uma distância diferente. Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi. Vamos ver com todo mundo, né? Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser? É para ficar meio daquele imperceptível nosso mesmo. eterno Se eu quiser aumentar, né? Tô em menos 24. É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi com vento, nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim. Nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Diminui um pouquinho o reverb da guitarra. Uma olhadinha nos backing vocals, né? Que precisa de mais reverb. Nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Fim, nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Pegue a saudade. Coloquei eles no plate, né? Mas acho que eu vou colocar um pouquinho também na sala pequena da guitarra, que é o Bus 5. Fim, nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor valeu. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor. Fim. Bom, e agora vamos ver o trompete. Acho que o trompete é o que vai precisar de mais reverb, então vou colocar uma sala especial só para o trompete. Pois é, nem sei como dizer. Foi. E vamos criar uma sala especial para o trompete. Tá? Então a gente sempre tem essa opção de pensar se a gente quer uma sala mono ou se a gente quer uma sala estéreo. E vamos criar uma sala mono e vamos criar um auxiliar para o trompete. Um deverb. No caso, vou colocar uma sala grande, então, por exemplo, um church. Vou criar aqui um input que eu ainda não estou utilizando, pode ser o 5. Bom, e vamos criar uma mandada, então, para o trompete aqui no Bus 5.
Vamos ver com todo mundo. Explicação. Você Muito, né? vai ver, vai ser. Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi, com vento nem deixou explicação. São duas opções que a gente tem, né? Ou de usar o reverb do lado do instrumento ou utilizar para o lado oposto, né? No caso da guitarra aqui, a gente tinha usado do lado oposto. Ainda tinha esse outro aqui, né? Que é o que está sobrando um pouco. Quando é uma mandada para um reverb estéreo, você pode escolher o lado que ele vai ficar. Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou. Cortei um pouquinho do agudo do reverb aqui, né? Pois é, nem sei como dizer. Foi tão. Acabei tirando o reverb da guitarra, né? Já que estava com muito, que estava mandando para igreja, né? Vou voltar ele aqui. Explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi, com vento nem deixou explicação. Pois é, nem sei como dizer. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? Vamos ver lá no final o solo, né? Bom, e agora, né, tudo já com mais ambiência, agora é a hora das automações, né? É a hora de você automatizar os volumes. As automações, elas ficam aqui
No nosso canal, a gente já viu aqui que nós temos automações, né? Todo canal tem a possibilidade de gravar automações. E nós temos algumas opções aqui: o desligado, o ler automações e 3 formas de se gravar automação: touch, lat e write. Tá? Então, eu vou mostrar como é que funcionam essas 3 formas de gravação de automação. A forma mais simples de automação é você desenhar a própria automação. Né? Então, você não vai usar nenhuma das 3 formas de gravação de automação. Por exemplo, aqui nessa parte do trompete, né, ele vem fazendo contraponto a música inteira e aqui ele sola. Então, a gente vai precisar um pouquinho mais de volume para ele. Né? Além de que, né, ele está um pouco para a direita, enquanto a guitarra está um pouco mais para a esquerda. Eu quero fazer, na hora do solo, ele ir para o centro. Né? Então, vamos dar uma reparada nisso. Pois é, nem sei como dizer. Vou até diminuir ele um pouquinho. Que passou, mas se acabou, e agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi, com vento nem deixou explicação. Então aqui no final ele sola. E eu quero que ele tenha um papel um pouco mais de destaque na música. Né? Então a gente tem aqui a opção, dentro dos views, a gente tem aqui volume, onde a gente pode desenhar a automação de volume. Então essa linha é o envelope de volume. A gente pode usar aqui o Smart Tool, né? E ele vai se transformar, selecionar a partir de onde a gente quer aumentar, e ele vai se transformar ali naquele colchete. E a gente pode fazer uma automação de volume, onde o volume, né, ele vai ser alterado de acordo com essa automação que a gente faz. Então, se vocês observarem aqui, ele está em menos 18,9 e aqui ele vai para menos 12. Isso é sinal de que o amor... Né, ele tem essa mudança. Isso é sinal de que o amor... Tá, acho que o volume até ficou legal. E aí, a mesma coisa a gente pode fazer com o pan. Né? Colocar o pan, por exemplo, um pouco mais para o centro. Então aqui é o centro. Ele vai continuar um pouquinho para a esquerda, mas só um pouquinho. Isso é sinal de que o amor... Então você pode fazer automações de volume e pan, né, em todos os momentos que você precisar. Se você quiser fazer que sua guitarra em um determinado momento estava na esquerda, ela vai para a direita, você pode fazer, né, ao mesmo tempo que você pode aumentar algum pedacinho que esteja mais baixo. Por exemplo, a guitarra, eu gosto do som que ela entra aqui fazendo os riffs, mas não gosto tanto do som que ela entra fazendo a base. Então acho que o bom seria fazer uma automação ali também. Como dizer, foi tão... Talvez foi muito, né? Nem sei como dizer, foi tão bonito que passou, mas se acabou, e agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão... Aí se você quiser, por algum motivo, alguma nota mais alta, você pode fazer a automação, né, daquela nota. Então, por exemplo, aqui ela fica sozinha. Se eu quiser, eu posso aumentar só ela, né? Nosso eterno amor.
difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi. Com vento nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Eu tô achando essas partes do trompete meio baixa também, né? Então a gente pode subir elas. Vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Isso porque essa aqui tá junto com a voz, né? Essa aqui aproveita os espaços do vocal, né? Difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi. Com vento nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim. Nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Então, por exemplo, essa hora do solo da guitarra, né? Quero abaixar um pouquinho esse teclado. Mesma coisa. Áudio volume. Acho que eu quero até aqui, assim, ó. Esse aqui também eu quero um pouco mais baixo. Então, em geral, a gente pode baixar o que a gente não gosta tanto e aumentar o que a gente gosta mais. Pois é difícil entender de tantos risos que guardei. Também chorei, agora o que vai ser do nosso imenso mar sem fim? É mesmo triste aceitar que nossos beijos nunca mais. Mas sigo em paz, pois é de uma tristeza que se aprende a navegar. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim. Nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Bom, e a gente pode automatizar o que a gente quiser, né? Por exemplo, os equalizadores, os compressores, todos os parâmetros dos plugins, não só os volumes e os sends. Tá? Então a gente pode desenhar a automação como a gente fez aqui, mas se a gente quiser, a gente pode também preparar um parâmetro para ser gravado e gravar as automações. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu escolho. A gente pode aumentar o reverb de um momento, se a gente quiser, a gente pode diminuir o reverb de um momento. Se eu quiser mais reverb na hora do solo, por exemplo, do trompete, né? Que o amor. Então eu tenho aqui, por exemplo, o send, né? Então eu posso aumentar um pouquinho o reverb só na hora do solo.
E, por exemplo, se eu quiser, digamos que o equalizador, eu queira colocar um grave nessas horas que a guitarra toca essas partes de base aqui, por exemplo. Ó. Nem sei como. Somente nessas horas eu quero colocar um grave. Nesse caso é legal a gente preparar uma gravação de automação. Então a gente tem 3 opções. Uma é o touch, que significa que se a gente tocar em algum parâmetro, ele vai ser gravado. Né? Por exemplo, o próprio volume. Né? Se eu apertar o play e ele está aqui com auto touch, significa que caso eu mexa no volume, ele vai começar a alterar aquela mudança para mim. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó. Note que ele ficou vermelhinho ali, né? Soltei, ele voltou para aquele ponto inicial. E essa mudança que eu fiz já ficou gravada na automação. Então vou apertar o play agora. E isso já aconteceu sozinho e depois vai voltar para aquele ponto. Dessa forma é o touch, né? O auto touch. Ele só vai gravar quando você apertar, quando você tocar naquele parâmetro. Tá? Então essa gravação já ficou, né? A automação já ficou feita aqui. Para eu apagar ela, a gente pode selecionar e apertar o delete. Tá? Então é assim que funciona o touch. O lat ele vai ser diferente do touch, porque quando eu soltar, ele não vai voltar para o patamar anterior. Então ele vai começar a gravar assim que eu encostar, mas ele vai ficar parado onde eu deixar. Então mexi, eu solto o mouse e ele continua ali. Né? Então ele não é igual ao touch, que na hora que eu solto, ele volta para o patamar inicial. Então, na hora que eu soltei, ele ficou ali. Mexi, ele ficou aqui. Então, a diferença do touch e do lat é que o touch, na hora que você solta o parâmetro, ele volta a ler a automação original. Enquanto o lat, não, ele deixa aonde você estava. Já a terceira opção de gravação de automação é o write. Tá? O write é uma automação um pouco mais perigosa, porque ele já começa a gravar assim que você aperta o play. Então, se estiver no write, mesmo que você tenha uma automação aqui, por exemplo, aqui eu subo um pouquinho o volume. O write ele vai gravar de qualquer forma que tiver. Então, por exemplo, se eu tiver com o write acionado e apertar o play, ele vai gravar em cima daquela automação. Né? Por exemplo, vou apertar o play, ele já gravou aqui em cima. Né? Então, eu desfiz a automação que estava ali. Eu posso apertar o Ctrl Z. Isso é o write, ele apertou o play e está gravando. Então, o volume depois que fica automatizado, aqui em read, ele fica gravado. Então, mesmo que eu mexa aqui e aperte o play, ele volta para o patamar que estava. E se eu quiser mexer no volume, ele vai ficar travado ali. Já com o write, não. Né? Se você tiver com o write, você mexer, ele já vai gravar daquele novo patamar. Então, essas são as 3 formas de automação. E você não precisa automatizar só o volume e o pan, né, ou o mute. Você pode automatizar qualquer parâmetro do plugin. Então, por exemplo, aqui no equalizador, você tem aqui o auto, né, que está relacionado à automação. Então, você pode dizer o que você quer automatizar do plugin. Então, eu posso colocar tudo, por exemplo. Então, eu quero automatizar tudo do plugin. Né? Ele já está com tudo pronto para ser automatizado e, por exemplo, posso deixar aqui o touch acionado e agora, se eu mexer em algum desses parâmetros, note que todos os parâmetros ficaram aqui vermelhinhos. Então, por exemplo, nessa hora da base, eu quero diminuir um pouco o corte de grave e aumentar um pouco a banda aqui do corte aqui, né? Então, por exemplo, primeiro vou fazer a automação aqui com o auto touch só para diminuir um pouco o corte de grave na hora que entra nessa parte. Né? Então, vou apertar o play daqui. Ó. E vou ficar com o mouse apertado aqui, porque se eu soltar, ele vai voltar para onde estava antes. Né? Porque eu estou com o touch ligado. Né? Vou deixar ele clicado ali até o fim. Quando chegar no fim dessa parte, eu vou soltar o mouse. Soltei o mouse, ele voltou ali para aquele patamar. E agora já está automatizado esse corte de grave, voltando, né, aumentando um pouco o grave na hora da base. Tá? Mesma coisa, por exemplo, aqui o Q, né? Eu quero agora
aumentar aqui a gordura para ter um pouquinho mais de grave nessa parte. Então já está com o touch ligado ali. Eu vou girar um pouquinho esse botão para a esquerda na hora dessa parte. E cliquei para ele voltar. Então essa parte está com um pouco mais de grave do que essa, né? Tá? E isso ficou anotado aqui nos envelopes. Então, além do volume PAN, agora eu tenho aqui todas as opções, né, que eu selecionei do equalizador. Então, por exemplo, o que foi que eu alterei aqui realmente? Agora, por exemplo, foi o Q do LMF, né? Então a gente pode vir aqui, que seria LM Low Mid Band Q. A gente desceu ele aqui nessa hora. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa ali, né, eu posso selecionar essa parte, fazer Ctrl C e Ctrl V. Ele vai repetir isso naquela outra parte da base. Então, vou fazer aqui também. Só que eu quero até o fim, né? Tá? Então você pode fazer automações gravando e depois, se você quiser, você pode fazer ajustes aqui pelo envelope, né? Então, por exemplo, eu demorei, né? Não fiz assim que entrou a guitarra. Eu poderia fazer pequenos ajustes, né? Até com a caneta fica mais fácil, né? E desenhar aqui, olha, aqui eu já quero que ele entre, cortando, aumentando a banda aqui do meu grave. Tá? Isso você pode definir exatamente os parâmetros que você quer automatizar, ou então você pode fazer igual eu, coloquei todos para que fique mais fácil, né? E eu simplesmente mexa no plugin na hora que eu quiser. Isso você pode automatizar todos os parâmetros dos seus plugins. Então, se eu quiser aumentar o compressor no momento, se eu quiser aumentar o reverb no momento, se eu quiser cortar um grave num determinado momento, você pode fazer isso à vontade. Tá? E a sua mixagem vai ficando cada vez mais dinâmica, né? Onde você vai tendo as partes da música se ajeitando ao que você precisa. Então, sentir que está com reverb demais num pedaço, mas no resto está bom, abaixa só o reverb dali pelo send, né? Sentir que a batera soou muito alto em um determinado momento e no resto estava baixo, a mesma coisa, abaixa o reverb só naquele momento, ou abaixa a caixa só naquele momento. Tá? Então a automação é que vai realmente ser a segunda etapa da sua mixagem, onde você vai perder bastante tempo, né? Isso você vai ganhar bastante tempo trabalhando nesses pequenos detalhes que vão fazer a sua mixagem ser realmente profissional. Então a gente passa bastante tempo fazendo a primeira etapa, que seria toda essa de equalização, compressão, pans, definição dos volumes, e agora sim a gente seria uma segunda etapa, onde nós procuraríamos cada um dos problemas, cada uma das sensações que a gente tem ouvindo. Olha, nessa parte senti que a bateria estava meio alta, abaixa um pouquinho. Senti que a caixa aqui realmente estava mais alta, senti que o bumbo deu uma sumida. E você vai desenhando todas essas automações para que a sua música fique soando o tempo todo muito bem. Tá? Bom, eu não vou ter tempo de fazer essa mixagem tão perfeccionista assim. Claro que se fosse um trabalho profissional que tivesse que ser lançado, eu teria toda essa disposição. Já fiz isso com essa música, né? Essa música foi lançada, esse disco do Latuya. Se vocês quiserem ouvir o resultado da mixagem final, tem ela no MySpace, né? Naquela época a gente usava bastante o MySpace. Não está muito diferente disso, só que, né, em vez de eu fazer uma aula mostrando, eu estava lá mixando realmente em estúdio para ter o melhor resultado possível. Normalmente a gente demora de 4 a 8 horas uma mixagem de uma música. Bom, finalizado todo o processo, está na hora de fazer o bounce to disc. Então a gente faz uma seleção, vê onde a música vai começar e onde ela vai acabar.
Tomar aqui, né? E ver onde ela vai começar. Sempre deixa um espacinho extra, né? E aí faça o seu bounce to disk, tá? Opção, se quiser salve, né? Sempre bom salvar. File, bounce to disk. O Pro Tools novo ele tem uma opção de fazer offline, você não precisa ouvir, né? Mas é sempre legal você fazer ouvindo, porque você tem a última chance de cancelar a sua mixagem caso você escute algum problema. Você tem aquela última chance de resolver, tá? Então vamos fazer o bounce escutando a moda antiga. Vai ser, pois é, mix 1. Por enquanto não vamos converter para 16 bits, porque na semana que vem nós vamos fazer a masterização, tá? Vou colocar aqui um arquivo estéreo, não vou precisar 2 arquivos LR diferentes, tá? A gente tem algumas opções de MP3, algumas opções extra aqui, para vocês façam um MP3, né? Para vocês enviarem para o fórum o resultado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os processos aqui da mixagem, né? E na semana que vem a gente masteriza o nosso projeto. Aquele abraço. Como dizer, foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou, e o que restou poeira foi, com o vento nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim, nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Entender de tantos risos que guardei, também chorei. Agora o que vai ser do nosso imenso mar sem fim? É mesmo triste aceitar que nossos beijos nunca mais, mas sigo em paz, pois é de uma tristeza que se aprende a navegar. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim, nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Pegue a saudade e guarde bem profundo, isso é sinal de que o amor valeu. Pegue a saudade e guarde bem profundo, isso é sinal de que o amor